Olá pessoal, tudo jóia? Eu venho aqui comentar com vocês hoje o tema 939 do Supremo Tribunal Federal. Neste tema, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a possibilidade de majoração pelo Poder Executivo das alíquotas de contribuição do PIS, PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, desde que é respeitado o teto legal. O caso foi o seguinte: o recurso extraordinário foi interposto por uma companhia metalúrgica contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que a alteração das alíquotas por regulamento infralegal, nos termos do artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865 de 2004, não representa instituição ou majoração de tributo, mas redução e posterior restabelecimento dentro dos limites indicados na própria lei. Já a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra dispositivos da Lei 9.718 de 1998, acrescentados pela Lei 11.727 de 2008, que autorizam o Poder Executivo a fixar e alterar coeficientes para a redução das alíquotas incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool. Prevaleceu no julgamento o voto do relator dos dois processos, o ministro Dias Toffoli, que observou que a orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada e vem sendo corroborada pelo Supremo Tribunal Federal. Frisou ainda que essa flexibilização deve observar alguns requisitos. No caso das alíquotas da contribuição ao PIS, PASEP e da COFINS, ao ver do ministro Dias Toffoli, essas exigências foram respeitadas na edição da Lei 10.865 de 2004. O ministro Toffoli assinalou ainda que os incisos 1 e 2 do artigo 8º da Lei 10.865 de 2004 fixam um teto que não pode ser superado pelo Poder Executivo ao mexer nas alíquotas. Também destacou as restrições estabelecidas para a redução ou o restabelecimento das alíquotas, aos casos em que elas incidirem sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas que devem, necessariamente, estar sujeitas ao regime não cumulativo de cobrança. O dispositivo não dá ao Poder Executivo autorização para modificar alíquotas incidentes sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime cumulativo dessas contribuições. O ministro Dias Toffoli também assinalou que a mesma lei permitiu ao Executivo reduzir a zero e restabelecer a alíquota da COFINS não cumulativa incidente, por exemplo, sobre receita bruta decorrente da venda de determinados produtos farmacêuticos, com evidente função extrafiscal na promoção do barateamento de um fármaco. A depender do contexto, portanto, o Poder Executivo, no juízo de conveniência e oportunidade, poderá mexer nas alíquotas das contribuições em tela, nos termos previstos, para controlar ou guiar essas oscilações, podendo até mesmo incentivar determinado setor da economia. No caso da ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Toffoli considera que o legislador prescreveu tetos e condições a serem observados, deixando espaço para o Executivo tratar da fixação exata das alíquotas incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool. Segundo o relator, embora não haja previsão expressa, não há dúvida de que a relação entre a nova lei e o ato normativo infralegal, cuja edição compete ao Poder Executivo, se deu em termos de desenvolvimento de função extrafiscal. A seu ver, o Executivo, ao fixar os coeficientes, pode e deve levar em conta aspectos da realidade, a fim de adequar as cargas das tributações, respeitadas as disposições legais em análise, inclusive os tetos. Diante disso, segundo o ministro Toffoli, não há inconstitucionalidade na possibilidade de o Poder Executivo mexer nas alíquotas das contribuições, devendo, no entanto, observar a regra da anterioridade nonagesimal,
Artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: é constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865 de 2004, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento da função extrafiscal. Tá, gente? Esse foi o breve vídeo que eu fiz para vocês, para comentar sobre o tema 939 do Supremo Tribunal Federal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube. E me sigam lá no Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.